Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. O tema de hoje são pessoas intituladas, aquelas que se acham donas do mundo e de todos. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu pai queria que eu fosse pedreiro, mas se recusou a me ajudar na universidade. Acabei de ser aceito em um programa de doutor em farmácia sozinho. Meu pai queria que eu fosse trabalhador da construção civil e, depois do ensino médio, foi isso que fiz. Eu odiei e fui demitido depois de 6 meses. Ele ficou muito zangado comigo e disse que eu não servia para nada e não ia a lugar nenhum. Arranjei um emprego cortando carne por $12 a hora, economizei mais de $10.000 em um ano e fui para a universidade. Ele me acusou de pensar que eu era melhor do que ele mal passou no ensino médio e não fez faculdade, e se recusou a me dar um único centavo para ajudar. Ele ganha mais de $100.000 por ano e não tinha dívidas nem hipotecas, na época, antes de minha mãe deixá-lo. Paguei meus primeiros 3 anos de faculdade em dinheiro, trabalhando 20 horas por semana enquanto estava na escola coletando meus pré-requisitos de farmácia e trabalhei em 2 empregos de período integral a cada verão para economizar o suficiente para pagar as mensalidades em dinheiro. A certa altura, eu tinha uma dívida de $2.000, trabalhando 30 horas por semana, fazendo uma carga horária extremamente pesada, sofrendo de imunoinflamação sistêmica e complicações disso, e ainda não recebi ajuda. Ele tentou me sabotar ativamente, não me dando espaço para estudar em casa e abusou emocional, física e verbalmente de mim e de minha mãe em casa. Eu estaria estudando para as provas finais e ele me pediria para religar o porão para ele e ficaria completamente balístico comigo quando eu dissesse que não tenho tempo, mas ajudaria com prazer após as provas finais. Aparentemente não abandonar meus estudos para instalar um trio interruptor é desrespeitoso. Depois que minha mãe se divorciou dele e se mudou em setembro de 2017, o abuso ficou ainda pior. Eu estava recebendo minhas últimas 3 aulas de pré-requisito para me inscrever na faculdade de farmácia e ele abusava em todos os dias, me sabotava, me observava lutar para me alimentar e pagar a gasolina para chegar à escola e não oferecer ajuda, etc. E deixei crescer muitos cabelos grisalhos nos últimos 3 anos por causa do estresse. Uma noite, enquanto eu estava jogando Xbox depois de escrever um exame, ele desceu e começou a gritar na minha cara e ficar completamente balístico novamente sem motivo, ameaçando me bater. Ele é um Hulk de 1,88 metros e 114 kg e eu um homem de 1,70 metros e 90 kg que é bastante musculoso, mas nem de longe capaz de me defender de alguém como ele, e ele não parava de me ameaçar e gritar na minha cara. Eu ameacei chamar a polícia e ele começou a enlouquecer ainda mais, então eu dirigi durante a noite e passei a noite na casa dos meus avós maternos. Matei a aula no dia seguinte e esperei que ele fosse trabalhar, voltei para casa com o SUV do meu avô, carreguei todos os meus pertences e me mudei. Ele tentou entrar em contato comigo dezenas de vezes enviando fotos aleatórias de coisas, mensagens aleatórias como "e aí?", mas nunca qualquer pedido de desculpas ou admissão de transgressão. Eu não respondi a nenhuma mensagem uma única vez. Minha última lembrança dele é saindo da minha garagem chamando de merda e desaparecendo na noite. Concluí meu último pré-requisito em abril e me inscrevi na faculdade de farmácia, e esta semana descobri que fui aceito. Eu fiz isso quase inteiramente sozinho com apoio absolutamente zero. Meu pai simplesmente recusou e minha mãe simplesmente não é capaz, já que ela não ganha muito dinheiro. Sou a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade. Tenho 23 anos e tenho muitos cabelos grisalhos de tudo que passei. Este é o maior orgulho que já tive de mim mesmo. Indo a lugar nenhum, caralho. Eu não me importo com o que você é, você não pode estacionar na minha vaga. Sou paramédico em um lugar que tem alguns zoas e complexos de apartamentos. Odiamos responder aos complexos de apartamentos porque não há nada além de estacionamento designado e nenhuma zona de incêndio. Basicamente, se não conseguirmos encontrar um espaço para caber, temos que bloquear a estrada. Minha agência também usa veículos de primeiros socorros e ambulâncias. O socorrista, conforme implícito, geralmente chega primeiro, então fazemos o possível para deixar espaço para a ambulância se encaixar. Recebemos uma ligação no complexo de apartamentos. Sou o socorrista. Quando chego ao endereço, por algum milagre, é um local a apenas 2 apartamentos de distância. Ótimo, posso deixar a estrada livre para a ambulância. Assim que estaciono, vem um cara gritando que não posso estacionar ali. Eu faço "você está falando sério?" e apenas digo emergência médica. Ele diz que não se importa que eu não possa estacionar lá. Lembre-se de que meu veículo tem luzes suficientes para deixar uma árvore de Natal com ciúmes. Eu apenas pego minhas coisas, tranco o veículo e continuo.
Ele está gritando que vai chamar a polícia. Eu digo a ele que eles já estão a caminho, atendem a emergências médicas. A policial entra no apartamento e então esse cara realmente fica com um direito completo. Ele entra no apartamento e na sala onde estou tratando a paciente. Ele começa a reclamar e delirar como eu tenho que mover meu veículo. Eu olho para a policial e digo: tire-o daqui. A policial então sela seu destino. Ela pergunta à paciente se ela quer que essa pessoa seja removida do apartamento e se ela já deu consentimento para ele entrar. A resposta da paciente: e tire ele daqui, ele está invadindo. Bum, tudo limpo. A policial lhe dá uma última chance e diz para ele ir embora ou será preso. Ele se dobra: estou no quadro HOA, posso ir onde eu quiser. Nesse ponto, o reforço é chamado, a policial pelo menos o leva para fora da sala. A ambulância chega com o reforço de policiais e eles o tiram do apartamento para que possamos remover a paciente com segurança. Não tenho certeza do que aconteceu a seguir porque eu estava na parte de trás da ambulância, mas quando saí, um dos policiais se aproximou e disse: desculpe, mas precisamos de outro ônibus. Tivemos que dar uma taseada nele. A política para o departamento é que, se eles usarem o taser em alguém, ele deverá ser transportado para o hospital de ambulância, pois as pontas do taser devem ser removidas cirurgicamente devido às farpas neles. Aguarde a segunda ambulância que eles o levam. Volto ao serviço. Descobri algumas semanas depois que ele foi acusado de invasão de propriedade, agressão a um oficial, resistência à prisão, interferência na administração do governo, também conhecido como interferência na cena de uma emergência. Em toda uma vaga de estacionamento em que eu estaria por 20 minutos se ele não tinha criado problemas. Só posso presumir que ele aceitou um acordo judicial, já que nunca fui chamado para testemunhar. Eu servi a pior mesa de todas no Olive Garden. Então, primeiro, são 9 horas e 45 minutos. Fechamos às 22 horas. Esta mesa de 3 entra e se senta. Eu os cumprimento, as coisas começam como de costume. Só estou chateado por eles terem chegado tão tarde, mas tanto faz. Acabam querendo um tour pela Itália, que vem com fettuccine alfredo, lasanha e frango à parmegiana. Estávamos sem lasanha desde as 20 horas, então perguntei se ela queria substituí-la por alguma coisa. Ela resmungou que deveria pegá-lo de graça já que estávamos fora, mas ela o substituiu por alguma coisa. Cerca de 30 minutos se passaram, eu já havia trazido a comida deles e tal. Ela queria experimentar todas as nossas sopas, pois também havia comprado o pacote de sopa salada. Temos 4 sopas: minestrone, frango e nhoque, pasta fagioli e zuppa toscana. A última sopa que ela não experimentou foi a minestrone, mas estávamos completamente sem. Eu disse a ela e ela ficou muito chateada. No final, ela pediu molho Alfredo extra para levar para casa, e eu disse a ela que não tínhamos mais Alfredo. Isso foi agora 40 minutos após o fechamento. Ela surtou e exigiu falar com meu gerente. Chamei ele, rindo com ele sobre o comportamento dela, e ele foi falar com ela. Ela pirou, falando sobre como não deveríamos estar abertos tão tarde se não podemos oferecer serviço completo. Com licença. Não estamos abertos. Fechamos há 40 minutos. Ela falou sobre como sua refeição deveria ser gratuita porque estávamos sem tudo e como lhe entregamos um cardápio completo, mas não tínhamos tudo. Meu gerente não deu a ela uma única coisa grátis de seu ingresso, porque ele percebeu o quanto ela parecia ter direito. Quando me aproximei no final para devolver o troco, ouvi-a resmungar sobre o serviço de merda e, antes disso, ela havia dito: acho que não deveríamos voltar aqui antes de fechar. Bom, por favor, nunca mais volte. Edit, na. Eu mencionei que essa pessoa imprudente não deu gorjeta? Sim. Fizeram-me ficar 1h30 por nada. Karen me acusou de roubar meu próprio carro, enganou um policial idiota para me prender. Agora meu carro está destruído porque ele deu as chaves para ela. Eu realmente não me importo com quem acredita nisso. Mas aqui está a minha história. Eu moro em uma daquelas cidades desertas no meio do nada onde quase todo mundo conhece quase todo mundo e é quente como o inferno, mas muito barata para comprar uma casa ou um terreno. E não é incomum que carros velhos durem aqui, pois quase nunca enferrujam. E as pessoas continuam consertando-os. Depois do colegial, trabalhei duro em um emprego local para conseguir minha própria casa. Acabei comprando um pequeno terreno com um trailer de um cara local que decidiu que iria se mudar para o Texas. E o cara também me vendeu seu velho Ford Escort antes disso. Foi um primeiro carro ok.
Me levou bem o suficiente para os lugares. E ainda o tenho. 10 anos se passaram desde então. E por um tempo passei muito tempo consertando um velho Monte Carlo 87 que comprei super barato porque estava sem motor e sem câmbio. Eu adorava aquele carro porque um primo mais velho meu tinha um quando eu era criança e sempre quis ter um para mim. Passei 2 anos consertando o que ganhei com a ajuda de alguns amigos e terminei em 2019. Como o motor estava faltando, deixei cair em um ferro velho um Chevy 305 V8 que estava conectado a uma transmissão automática de 4 marchas reconstruída com poucos quilômetros de um carro totalizado. Em seguida, pintei-o eu mesmo dentro da garagem de um amigo com um pulverizador Harbor Freight e um pouco de tinta brilhante preta GM de estágio único e dei brilho. E terminei com alguns decalques dourados de Monte Carlo e alguns aros de lua clássicos e polidos que comprei no ferro velho local. Também refiz parcialmente o interior substituindo os bancos e coloquei um volante personalizado. Eu não sou realmente um mecânico, mas todos os meus amigos me ajudaram. E os vídeos de instruções online no meu smartphone também ajudaram muito. O carro era divertido de dirigir e parecia bom. E eu o mantive em ordem. Isso é até que essa bagunça caiu. Agora, eu realmente não confiava em alguns dos policiais locais aqui antes. E isso me deu ainda mais motivos para não fazê-lo. Muitos policiais por aqui mal são qualificados para o trabalho. Eles são praticamente contratados com um aperto de mão e apenas instruídos a jogar do on para treinamento. Embora muitos deles sejam realmente legais. O xerife é até meio amigo meu. Mas ele é realmente um dos únicos competentes lá. A maioria do resto realmente não faz seu trabalho muito bem. Especialmente sempre que um novo é contratado. Como um cara que se esforçou para se mudar para minha cidade só para ser policial. Neste caso, ele era sobrinho do xerife. Ele até trouxe seu próprio Crown Vic com alto-falante para dirigir pela cidade. Vamos chamar esse cara de SP, de sobrinho policial, já que ele era sobrinho do xerife. SP e eu ainda não nos conhecíamos pessoalmente. Mas eu estava ciente dele. Ele era burro como uma pedra e cheio de seu próprio ego. Ele era como se Barney Fife e John Cena tivessem um filho ilegítimo juntos porque ele era um homem alto e forte que sempre dava olhares assustadores às pessoas. Patrulhava a pé para cima e para baixo na rua principal com uma prancheta na mão e um grande sorriso no rosto. Ele também gostava de flexionar publicamente seus músculos na frente das pessoas. Numa manhã de sábado, saí com meu Monte Carlo para encontrar um amigo. Mas ele acabou desistindo por causa de um problema de última hora com a namorada. Eu pensei em me. Sem problemas. Vou pegar um fast food e ir para casa. Fui à lanchonete local e peguei uma refeição para a viagem. E enquanto eu estava saindo, havia uma senhora do lado de fora olhando para o meu carro. Ela estava curvada em uma saia muito curta. E não vou mentir, gostei da vista. As pessoas paravam aqui e ali para me perguntar sobre meu carro e onde o consegui. Normalmente não me importo de falar, desde que sejam educados. Ela era curvilínea e bonita enquanto usava uma mini saia preta. Eu estou supondo cedo para meados dos anos 30 ou mais. Não tenho certeza. Perguntei se ela gostou do meu carro. Ela se levantou, deu uma olhada para mim e riu. Eu perguntei a ela o que era tão engraçado. Para se ter uma ideia de como eu era na época, eu era um cara magro com barba rala e usava uma camiseta desbotada do AC/DC com as mangas rasgadas, junto com um short jeans surrado e chinelos. Acho que ela achou que eu era pobre ou algo assim. Então ela provavelmente estava julgando minha aparência. Ela me olhou de cima a baixo de uma forma muito óbvia. E então disse: "Não há como este carro ser seu. Você não poderia comprar algo tão bom." Agora tenho uma tendência a ser sarcástico ou sarcástico quando as pessoas fazem suposições sobre mim. Então eu disse de volta: "É mesmo, moça? O título está em meu nome. E essas chaves aqui na minha mão dizem que eu sou o dono também." A Karen apenas me encarou enquanto eu colocava as chaves na fechadura e começava a abrir a porta. Olhei para trás e notei um Volvo bege dos anos 90 com um farol ausente com placas de outro estado estacionado não muito longe de mim. Juntei 2 mais 2 e ri. "Deixe-me adivinhar, senhora? Aquele é o seu carro ali." Ela começou a ficar vermelha como uma beterraba. Eu ri e disse: "Não tenha vergonha. Essas coisas não são atraentes, mas vão durar para sempre." Achei que isso tinha acabado, mas quando estava abrindo a porta do carro, de repente senti as unhas dela cravando no meu ombro. Ela estava gritando tão alto que meus ouvidos doíam.
E antes que eu pudesse me virar, ela me chutou entre as pernas por trás com um sapato de salto alto tão forte que desmaiei em agonia. E, para minha sorte, SP dirigiu direto porque a ouviu gritando na rua durante sua patrulha do meio-dia. Assim que SP saiu do carro, Karen correu até ele chorando e dizendo que eu era um ladrão de carros que estava tentando roubar o carro novo dela. Eu não estava olhando para nenhum deles porque estava no chão estremecendo em posição fetal de dor. A próxima coisa que ouvi foi SP gritando: "Coloque suas mãos atrás de suas costas." E então eu estava sendo preso por seu joelho na minha coluna e algemado à força. Tentei dizer a SP que conhecia o tio dele e posso provar que sou o verdadeiro dono do carro. Mas ele me chamou de lixo branco e me disse para calar a boca. Então ele pegou minhas chaves do chão e as entregou para Karen. Então ele parecia fazer uma pose de herói enquanto ela me dava um sorriso comedor de merda. Não importa o que eu dissesse, SP não estava me ouvindo porque ele acreditava totalmente nela. E então tive que ver Karen ligar meu carro e sair com ele. Meu coração afundou ao vê-lo navegar pela estrada com ela me mostrando o dedo do meio. Então SP me levou de volta ao escritório do xerife. Eu esperava que seu tio estivesse em casa. Mas, para meu azar, ele saiu para almoçar. Então SP me colocou na cela e me disse para ficar quieto. Eu estava chocado. Mas eu sabia que não ia melhorar minha situação, então apenas esperei. E durante esse tempo SP continuou me olhando com desprezo. Certa vez, ele atravessou a cela com um cacetete roçando cada barra como se estivesse tentando me intimidar. Pelo menos uma hora se passou e o xerife finalmente entrou pela porta tomando um grande gole. Mas congelou no segundo em que me viu. "Op, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou. Eu estava prestes a falar quando o SP pulou e disse: "Eu peguei esse canalha tentando roubar o carro de uma senhora. Então eu o puxei." Foi quando finalmente tive minha chance de falar e disse sim. Só que era meu carro. Aquele que você sabe que passei tanto tempo consertando. SP apenas revirou os olhos e disse para não me ouvir. Mas o xerife o silenciou e perguntou minha história completa. Enquanto eu tentava dizer, SP estava fazendo olhares desdenhosos interrompendo repetidamente até que o xerife disse a ele para se sentar e calar a boca. Então, quando finalmente consegui dizer tudo o que aconteceu, ele ficou furioso. O xerife atacou o SP, que estava encolhido em uma cadeira como um garotinho e dizendo que realmente era meu carro, e ele estupidamente deu minhas chaves para uma ladra que havia me agredido. SP começou a se desculpar freneticamente e a tentar dizer que estava apenas tentando ajudar. Mas o xerife o chamou de idiota que só queria bancar o herói salvando uma donzela em perigo. E agora todo o departamento estaria em apuros por sua prisão ilegal e agressão física contra mim. Então ele finalmente me deixou sair da cela. Peguei um pouco de gelo para minha virilha e fui levado para casa. O xerife e SP voltaram para a lanchonete. Mas o carro de Karen não estava mais lá. Eles obtiveram as imagens do circuito interno de TV da câmera que o restaurante estava olhando para fora. Ele capturou tudo menos o áudio. A Karen voltou cavalgando com um cara de moto mais de meia hora do horário que ela saiu com o meu carro. Ela soprou um beijo para ele e partiu em seu Volvo. O xerife juntou todos, até mesmo SP, para tentar persegui-la. Mas eles não conseguiram encontrá-la porque ela já havia saído dos limites do condado. Alguns telefonemas foram feitos para outros departamentos para procurá-la. E tive que ficar em casa com uma bolsa de gelo na virilha a noite toda esperando por notícias do que aconteceu. Alguns dias depois, meu carro foi encontrado a poucos quilômetros da cidade. A Karen quebrou todas as janelas com o que suponho ser a chave de roda e depois colocou o carro em ponto morto e o deixou descer uma colina rochosa profunda, que o rolou para a vala inferior que quebrou a frente e entortou o quadro. Foi totalmente finalizado. Eu queria chorar com o som de metal raspando na rocha quando o caminhão de reboque o puxou de volta. SP também estava lá. E ele não conseguia nem olhar para mim o tempo todo. Meu seguro também não quer cobrir o carro. Portanto, o escritório do xerife foi obrigado a me pagar o valor do meu Monte Carlo, já que SP permitiu. Foi apenas cerca de 5.000. Embora isso fosse honestamente próximo do que eu tinha gasto, já que fiz quase todo o trabalho manualmente com a ajuda de amigos. SP também me pagou outros 2.000 pelo meu trabalho e disse que era a maior parte de suas economias. A Karen foi pega em um motel no estado algum tempo depois e presa por solicitar prostituição e porte de drogas. Fiz uma videochamada só para vê-la no tribunal e testemunhar. Ela parecia um desastre o tempo todo porque sabia que estava ferrada. E não demorou muito para que ela fosse declarada culpada. Ela ficou 10 anos atrás das grades sem possibilidade de liberdade condicional.
Quanto a SP, o xerife quase me implorou para não processá-lo porque ele era seu sobrinho e prometeu à irmã que cuidaria do cara. Não sou uma pessoa feliz com processos, então deixo passar, desde que SP realmente faça algum tipo de curso sobre como fazer seu trabalho corretamente. E assim o incidente foi mais ou menos varrido e SP foi rebaixado para sentar em uma mesa o dia todo atendendo telefones, e eles estariam descontando parte de seu pagamento até que cada centavo fosse pago de volta. Ele ainda está regulamentado para trabalhar na mesa metade do tempo atualmente. E ele ainda me evita sempre que estou perto dele. Indiscutivelmente, ele é um policial melhor agora porque se acalmou. Quanto a mim, levou algum tempo, mas com a ajuda finalmente localizei um carro substituto do projeto Monte Carlo com um título limpo. E foi no mesmo ano também. Eu salvei o máximo de peças que pude do meu antigo e usei tudo na construção. O motor e a transmissão ainda estavam bons. E, de alguma forma, a maioria das partes básicas também. E o xerife veio pessoalmente para ajudar meus amigos e eu a construir o carro novo em seu tempo livre. Demorou um ano, mas agora tem um Monte Carlo novo que se parece com o antigo. Você nunca saberia que eles não eram o mesmo carro. Eu me certifiquei de ter um seguro melhor desta vez, e serei amaldiçoado se deixar uma Karen se aproximar do meu carro novamente. Muito obrigado por assistir, comente sobre sua história favorita e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 1.500 inscritos, estamos muito perto. Uma boa noite pessoal.